Boa noite. Acaba de ser anunciado o fim da revolução que derrubou Washington Luiz. O nosso mais novo presidente é Getúlio Vargas. O que você está fazendo, Getúlio? Estou acabando com o café com leite. A política do café com leite foi um acordo afirmado entre as oligarcas estaduais e o governo federal durante a República Velha, para que os presidentes da República fossem escolhidos entre os políticos de São Paulo e Minas Gerais. Portanto, a cada 4 anos intercalavam os presidentes entre paulistas e mineiros. Boa noite a todos. Estamos aqui hoje para decidir o cargo de ministro de cada um de vocês. Então você vai ser o ministro da Saúde, você o ministro do Trabalho e você o ministro da Justiça. A terceira e última pauta é que pretendo criar o voto feminino. Está na hora das mulheres terem o mesmo direito que nós homens. As mulheres são mais da metade da população do país. Está na hora delas votarem também. Dia 24 de julho de 1932 foi instituída uma legislação eleitoral e onde as mulheres conseguiram e conquistaram o direito de votar. Mas só foi em 1945, depois de 11 anos, que elas puderam exercer esse direito que nós tínhamos. Getúlio Vargas criou e implantou vários direitos trabalhistas, entre eles o salário mínimo, a consolidação das leis de trabalho, semanas de trabalho de 48 horas, carteira profissional e férias remuneradas. Vargas fez fontes de investimento nas áreas de infraestrutura, como a criação da Companhia Siderúrgica Nacional, Companhia do Vale Rio Doce e Hidrelétrica do Vale de São Francisco. A Revolta Paulista, conhecida como a Revolução de 1932 ou Guerra Paulista, foi um movimento armado que ocorreu no estado de São Paulo entre julho e outubro de 1932, que tinha por objetivo derrubar o governo provisório de Getúlio Vargas e a convocação de uma Assembleia Nacional Constituinte. O voto secreto foi o seguinte: antigamente as pessoas podiam votar várias e várias vezes e todo mundo sabia quem a pessoa podia votar. E aí o que acontecia? Os caras que estavam eleitos compravam ou obrigavam essas pessoas a votarem. E daí depois também de algumas manifestações caiu no ouvido do Getúlio e aí ele adotou o método do voto secreto. Aí as pessoas só podiam votar uma vez por cada e eram as pessoas contratadas pra fazer isso. Tipo, daí dava um carnezinho só pra cada pessoa poder votar. Dia 16 de julho de 1934, a Assembleia Nacional Constituinte foi redigida. Eles organizaram um regime democrático que assegurou à nação e a unidade, a liberdade, a justiça, o bem-estar social e econômico, né? Isso. O Estado Novo, ou a Terceira República Brasileira, foi um regime político criado por Getúlio Vargas em novembro de 1937. Esse regime teve como início um golpe de Estado e também a instalação de uma ditadura, apoiada pelos militares e pela classe média brasileira, que temia a ameaça do comunismo. Getúlio fechou o Congresso e instalou uma nova Constituição, que foi apelidada de A Polaca. A Polaca recebeu esse nome por ser baseada em um regime semifascista polonês. Getúlio também criou uma legislação trabalhista e tomou o controle dos sindicatos, e ficou conhecido assim como o pai dos pobres. Em 1945, o povo criou um partido político chamado Queremismo, que tinha como lema Queremos Getúlio. No final de 1945, Getúlio foi deposto pelos militares. Dia 3 de outubro de 1953, o presidente Vargas acionou a Lei 2004, criando o monopólio estatal do petróleo e a Petrobras. Quando a Petrobras foi criada, o Brasil reproduzia apenas 2.700 barris de petróleo por dia, em poucos campos comerciais do recôncavo baiano. O presidente Getúlio Vargas
assina importante mensagem ao Congresso Nacional relativa à industrialização do petróleo brasileiro com capitais do país. Este ato marca o início de uma nova fase da emancipação da economia do Brasil. Aqui iremos criar o Banco Central do Brasil, o maior banco que a gente vai ter no Brasil. Boa tarde, senhor Getúlio Vargas. Boa tarde. Eu gostaria de propor o aumento de 100% do salário mínimo dos trabalhadores. Acho muito improvável, pois a gente vai receber muitas críticas da oposição e dos grandes empresários. Mais uma vez, as forças e os interesses contra o povo coordenaram-se e novamente se desencadeiam sobre mim. Não me acusam, insultam, não me combatem, caluniam e não me dão direito de defesa. Precisam sufocar a minha voz e impedir a minha ação para que eu não continue a defender, como sempre defendi, o povo e principalmente os humildes. Sigo o destino que me é imposto. Depois de decênios de domínio e expoliação dos grupos econômicos e financeiros internacionais, fiz-me chefe de uma revolução e venci. Iniciei o trabalho de libertação e instaurei o regime de liberdade social. Tive de renunciar. Voltei ao governo nos braços do povo. A campanha subterrânea dos grupos internacionais aliou-se à dos grupos nacionais revoltados contra o regime de garantia do trabalho. A lei de lucros extraordinários foi detida no Congresso. Já riu, mano. Boa noite. Aqui hoje. Por 100% do salário mínimo. Você falou errado, mano. Falou errado. Então, E é senhor Getúlio, porque ele vai pouca voz. a política do café... Ô, amiga, não balancei a cabeça? Desculpa. A política do... Aqui, ó. É pra não mexer a câmera. Aqui iremos criar o branco na... Vai, Arruda, pode continuar. Aqui iremos criar o banco... O mexicano saiu. O maior branco... Depois você corta, menino. Now the world don't move to the beat of just one drum. What might be right for you may not. Não gostou? Nem eu gostei.